Graça e paz da parte do nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Hoje vamos ler no livro do Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33, verso 11, que diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E no verso 15 do 33 diz assim: Então lhes disse: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. E leremos também aqui no livro de Números, capítulo 20, verso 7. E o Senhor falou a Moisés dizendo, verso 7 a seguir, Números 27 a seguir, diz assim: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e fala à rocha perante os seus olhos, e descerá e dará a sua água. Assim lhe trarás água da rocha, e a darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação de diante da rocha. E Moisés disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e aferiu a rocha 2 vezes com a vara. E saíram muitas águas, e bebeu, e a congregação e seus animais. Amados e queridos irmãos, primeiramente nós lemos ali o livro do Êxodo, quando fala, a respeito de uma comunhão, de uma intimidade que Moisés ele desfrutava da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que Moisés conversava com Deus, que Deus falava com Moisés, como você fala com seu filho, como você fala com seu amigo, com seu irmão. Assim Deus falava com Moisés. A intimidade que Moisés desfrutava da parte de Deus era muito grande. Era uma forma maravilhosa. A comunhão, a glória de Deus era sobre Moisés. A palavra do Senhor diz que quando Deus chama Moisés pela primeira vez, Moisés ele tem uma experiência maravilhosa. Moisés ele estava ali no lugar, no monte, e de repente ele viu um arbusto chamado de sarça queimando, pegando fogo, mas a sarça não se consumia, a sarça não perecia. E então Moisés ele deseja ir para aquele lugar para ver de perto. E a voz do Senhor falou para ele: Moisés, tira os pés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Deus não falou para Moisés: Moisés, se afasta, porque sereis consumido. Não, porque mais para frente nós vamos ver que Deus ele queria falar ao povo, mas o povo devia estar longe do pé do monte. Moisés ia lá em cima conversar com Deus, e o povo sequer podia chegar ao pé do monte, porque aquele que chegasse ao pé do monte morreria contaminado ou consumido. Mas Moisés, o Senhor chama ele e diz: tira a sandália dos teus pés. Pode vir ver, mas tira a sandália dos teus pés. E Moisés ele começa a desfrutar de comunhão. Comunhão, para muitos que pode ser que não saiba, comunhão é uma amizade, é uma interação, é estar junto, é poder desfrutar de uma amizade, de conversar, de desfrutar de benefícios, de poder falar e poder ouvir, de poder andar, de estar junto.
estar próximo. Comunhão é a proximidade. Então Moisés agora desfruta de uma proximidade com Deus. A palavra nos fala que Moisés ele teve alguns percalços na sua vida. Deus chama Moisés, dá a ele, escolhe ele, antes mesmo que Moisés nascesse, Deus escolhe Moisés para tirar o povo do Egito e caminhar com o povo no deserto, para alcançar uma promessa de uma terra prometida que o Senhor já tinha dado a Abraão, até mesmo muito antes, de Moisés ter nascido. E chega ali aquela ocasião, o Senhor chama Moisés. E o Senhor mostra a Moisés que há um chamado para Moisés, uma caminhada, que há um compromisso, que há uma missão, mas que Deus, ele vai falar com Moisés de uma forma toda especial. E Moisés, ele passou por muitas situações difíceis, porque o Senhor, ele provou a paciência também de Moisés. Porque muitas das vezes o Senhor mandava Moisés ir lá falar com o faraó e endurecia o coração de faraó. E falava para Moisés, Moisés, eu vou endurecer o coração de faraó. Certamente se fosse um de nós, diríamos, Senhor, para que isso? Para que o Senhor vai endurecer o coração do homem se o Senhor o Senhor é Deus, tira o povo. Mas Moisés, ele tinha a paciência porque Deus o renovava, Deus o restaurava. Quando a sua paciência estava por um fio com o faraó, então ele se retirava e ia buscar a Deus, Deus conversava com ele e ali Deus tirava toda aquela parte humana de Moisés, aquela parte do velho homem de Moisés. E Moisés ele retornava e assim foi sucessivamente. E não foi diferente quando ele está ali de frente com o Mar Vermelho. O povo começa a questioná-lo e Moisés vai ao Senhor. E o Senhor diz para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Moisés toca nas águas. Então o Senhor fala, diga ao povo que marche, que vá à frente. E Moisés assim o faz. Então Moisés teve muitas situações difíceis na sua vida. Quando Moisés estava já depois do Mar Vermelho, já no deserto, já não estava mais no Egito, mas estava no deserto, ele ali também se deparou com muitas decepções com seus irmãos, pessoas que se levantaram contra ele, enquanto ele foi lá conversar com Deus, para que Deus escrevesse com seu próprio dedo as suas leis nas tábuas. Quando Moisés está lá conversando com o Senhor diz, Moisés, desce, porque o povo que tu tiraste está está pecando contra mim, fazendo bezerro de ouro, idolatria, e estão ali nus, estão um burburinho, ali uma coisa onde eu não estou, desce lá. E Moisés, ao descer, quando chega ao pé do monte, Moisés vê aquele povo corrompido, despido, dançando e adorando, idolatrando uma imagem de escultura, um bezerro de ouro, de um presente que Deus havia dado a eles, lá no Egito ainda. Moisés se ira, quebra as tábuas e Moisés ainda intercede a Deus para que o Senhor não consuma aquele povo. Então Moisés ele foi passando por muitas situações, era muitas causas, era muitas necessidades, era muita reclamação, o povo reclamava porque não tinha carne, o povo reclamava porque estava sendo por causa do sol, o povo reclamava quando não tinha um pouco d'água, o povo reclamava, murmurava, e essa é a situação que Moisés estava passando em meio a circunstância de muito estresse. Então aquilo cansava Moisés, aquilo drenava Moisés. Então Moisés, ele conversando com o Senhor, como diz aqui a palavra, há um diálogo aqui entre Moisés e o Senhor. E o Senhor, irado com aquele povo, o Senhor diz para Moisés, Moisés, vou enviar um anjo para conduzir vocês, porque a promessa não vai acabar, mas eu vou enviar um anjo, porque se eu for no meio de vocês, certamente eu vou consumir esse povo, porque esse povo é um povo de coração obstinado, um povo de coração duro, e eu vou consumir eles. Então Moisés fala para o Senhor, Senhor, tu está dizendo que eu fui aqui, eu achei graça aos teus olhos, mas não me dize quem tu enviará, porque a palavra do Senhor diz que uma certa feita, já bem mais à frente, o Senhor enviou um anjo e matou dos inimigos de Israel 270.000 em uma noite.
Então, um anjo com uma ordem do Senhor, ele faz qualquer coisa. Mas Moisés, ele sabia que o anjo, ele não teria a paciência que Deus tinha para com ele. O anjo não ia fazer ele descansar. O anjo não ia suportar a insubordinação do povo. O anjo não ia ouvir e ter misericórdia. O anjo ia executar aquilo que ele sabia que era justiça. Mas o Senhor era aquele que conhecia Moisés, tinha amizade com Moisés. Então Moisés, ele ali fala: Senhor, se a tua presença não for comigo para me fazer descansar, não me faça subir, eu nem este povo. Mas o Senhor diz: eu irei contigo, a minha presença irá contigo para te fazer descansar, porque Deus amava Moisés. Então Moisés era um homem que tinha as suas debilidades, as suas situações, as suas fraquezas. Moisés vivia no meio de circunstâncias, de difíceis situações, e a ponto de Jetro, seu sogro, ter ali sido iluminado pelo Senhor, falado para ele constituir homens para o ajudar, porque Moisés estava sobremodo muito encarregado com aquele povo. E Moisés, ele vai continuar, e o Senhor faz ele descansar. E uma certa vez ele se depara ali no deserto, sem água, na cidade sem água, e havia uma rocha ali. E o povo começa a questionar, a reclamar, como sempre. Aquilo estava drenando Moisés. Moisés estava indignado, e Moisés fala com o Senhor, busca a glória do Senhor, e o Senhor se revela a Moisés novamente, dá orientação a Moisés: Moisés, chama o povo, pega a tua vara e fala a rocha. E Moisés indignado, Moisés o homem, Moisés humanamente falando, Moisés ele indignado com aquele povo, com aquela situação. Moisés, ao invés de falar, Moisés pega a vara e fere a rocha, e bate na rocha 2 vezes. O Senhor, pela sua misericórdia, fez com que as águas saíssem para descedentar a sede daquele povo. Mas o Senhor muito se entristeceu com Moisés, a ponto de dizer: Moisés, esta bênção desta terra tu verás, mas tu não entrarás nela. Moisés, ele alcançou a bênção da salvação, porque diz a palavra do Senhor, que quando a igreja do Senhor for tirada da terra, então o povo de Israel terá 2 profetas, Moisés e Elias. A palavra do Senhor fala que quando Jesus estava sendo ali no monte, ele estava ali conversando com Deus, veio Moisés e Elias. Então Moisés, ele não perdeu a sua salvação, mas ele não alcançou a terra, porque aflorou nele ali a desobediência, a indignação, a rebeldia. E o que nós queremos falar com isso, meus amados? Nós também fomos chamados pelo Senhor. O Senhor tem falado de perto conosco. Não há uma só vez em que nós não nos dobramos diante do Senhor, não há uma só vez em que nós dobramos diante do Senhor os nossos joelhos, ou até mesmo nos colocamos diante do Senhor como falho, necessitado da misericórdia do Senhor, que buscamos a sua graça, em que Deus não fale conosco. O Senhor diz que é um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Deus resiste ao soberbo, mas Deus ama os humildes. Deus, ele abate aquele que se exalta, mas ele exalta aquele que se humilha. Enquanto Moisés estava nessa posição, buscando, se humilhando, pedindo a bênção do Senhor, mostrando para o Senhor que qualquer um que ele enviasse não seria o mesmo que ele, ainda que com a ordem dele. O que agradava a Moisés, o que descansava o seu coração, era a presença do Senhor. E hoje, muitas das vezes, nós falhamos com o Senhor, agimos com ímpeto humano, com a nossa natureza humana, falamos ou fazemos coisas que entristecem o Senhor. E então, a gente deixa de alcançar muitas das vezes aquela bênção que o Senhor nos tem prometido, porque nós não confiamos no Senhor. No texto que nós vimos ali de Números, o Senhor fala para ele, porque ele não creu no Senhor. Depois de tantas bênçãos, ele não obedeceu ao Senhor. O Senhor disse para ele: reúne o povo e diante deles
fala a esta rocha e ela segure o cajado. O cajado era para ele segurar, não era para ele bater. Segure o cajado era para a sua direção, é para você conduzir, é para você dar a direção das circunstâncias que ali representava o povo, com variedade de sentimentos, com circunstâncias variadas ali para nós, como se fosse para nós. O cajado é a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. E muitas das vezes nós caímos em nossas próprias concupiscências, em nossas próprias paixões. E as paixões aqui, nesse caso de Moisés, e muitas vezes o nosso, é a falta de domínio próprio. Moisés, ele não se dominou, ele se irou, ele já estava angustiado, indignado com aquele povo. Naquele momento do ardor, ele não vigiou. Ele não se colocou na posição de Deus. Ele não buscou o descanso de Deus. Ele agiu impiamente com o Senhor. E bateu e feriu a rocha. E nós muitas das vezes ferimos o Senhor Jesus. Ele é a rocha. Muitas das vezes, com as nossas ações, em meia circunstância, nós murmuramos ao invés de falar ao Senhor, de conversar com o Senhor. Então, de buscar, de tirar água para nos alimentar, falando, porque Moisés tinha essa comunhão. Moisés tinha essa autoridade de Deus. Fale a rocha. Nós precisamos estar conversando com o Senhor Jesus. Precisamos estar confessando nossos pecados e buscando água para dessedentar a nossa sede, e buscando água, e buscando o Senhor, para que o velho homem venha cada dia estar mortificado na carne, mortificado no Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a cada dia. Nós precisamos falar, ouvir a ordem de Deus. É a rocha. A ordem de Deus é: a água sairá da rocha. Então, nós precisamos estar buscando o Senhor Jesus, porque dele flui água. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, então seus ossos não seriam quebrados como os outros, mas no outro dia era Páscoa e era necessário que tirasse aqueles corpos dali. E Jesus já havia vencido todas as coisas, consumado o projeto de salvação, da salvação da minha alma, da sua alma. Então o soldado ele enfia uma lança ali do seu lado, e do seu lado sai água e sangue. Sangue é a vida e a água é a palavra. Então nós precisamos sair da situação de velho homem e agora continuar buscando ao Senhor, buscando a rocha. Na rocha a salvação, na rocha é que há verdadeiramente a água que descedenta a nossa sede, porque se nós estivermos agredindo a rocha, agredindo o Senhor, nós não vamos alcançar a tão sonhada bênção da nossa salvação. Nós vamos perder uma bênção de entrar na terra prometida, a qual o Senhor nos tem prometido, que é o descanso eterno. O Senhor Deus, ele é o nosso descanso. Mas em Cristo nós nos descedentamos, nós conseguimos vencer a sede, as dificuldades, o nosso eu, é quando nós buscamos ao Senhor. Quando nós falamos: Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos à rocha e falamos a Ele, conversamos com Ele, que é a rocha. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de tropeço para aqueles que é o velho homem, mas Ele é a rocha que Davi falou: o Senhor tirou-me de um charco de lama e colocou meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. O desejo do Senhor é firmar os nossos passos, e é buscando a rocha, é conversando, é falando com a rocha, que a água sairá e vai descedentar nossa sede, e nós vamos alcançar a promessa da salvação, não só na eternidade, mas aqui neste mundo, quando o sol, quando o calor da luta, das circunstâncias, das dificuldades estiverem sobre nós, então nós buscamos ao Senhor e falamos com a rocha viva, que é o Senhor Jesus, a rocha eterna. Então o Senhor, ele fala: aquele que tem sede, venha a mim e beba, de graça beba da água da vida. Pois nós precisamos apenas nos prostrar diante do Senhor e conversar com o Senhor, e conversar com Ele, e expor a Ele
as nossas necessidades e não agredir ao Senhor com as murmurações, com a nossa falta de fé. Não agredir ao Senhor, porque diz a palavra do Senhor, aquele que busca ao Senhor, creia que Ele é galardoador do que o busca, presenteador. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé e não murmurar. Nós precisamos ter fé e não duvidar. Quando Pedro ele foi perecendo ali porque duvidou, o Senhor Jesus o tira, o salva, mas diz para ele: homem de pequena fé, nécio, covarde, por que duvidaste? Nós não podemos ferir ao Senhor, a palavra do Senhor com dúvidas, ferir a palavra do Senhor com murmuração. Por que dessa situação? Por que esse povo se levanta? Por que dessa situação? Por que essa luta? Não é o porquê. Nós temos que conversar com o Senhor. O Senhor fala conosco hoje como não falava antes. Hoje nós podemos dispor desta bênção. Deus tem falado aos nossos corações, através de sonho, através de dons espirituais. O Senhor tem falado conosco através de uma rádio, o Senhor tem falado conosco através de um vídeo, o Senhor tem falado conosco. A rocha, ela fala. A rocha, ela fala. A rocha, ela ouve. E o desejo da rocha é dessedentar a nossa sede. Precisamos conversar, ter comunhão com o Senhor, ter interação, interatividade. E não adianta hoje falar com o Senhor face a face, falar com o Senhor, ouvir o Senhor falar: minha presença irá contigo para te fazer descansar. Quando passares pelos rios, ele não te afogará. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Mas não adianta a gente falar isso hoje e amanhã, quando as lutas se levantarem, a gente querer ferir a rocha. Nossa comunhão ela tem que ser renovada todos os dias, todos os instantes. Nós precisamos de conversar com Deus todos os momentos. Porque o Senhor conversava com Adão na viração da tarde. E ali naquele meio tempo, Adão pecou e perdeu a comunhão com o Senhor. E teve medo, não quis mais conversar, porque ele sabia que Deus iria o consumir. No seu entendimento, Deus iria o consumir, porque ele pecou. Mas havia já um juízo estabelecido. Tu não vai viver, mas morrerá, se porventura pecar, desobedecer. E ele sabia qual era a sua situação, e Deus veio conversar com ele, e ele se afastou. A palavra do Senhor diz que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Muitas das vezes as pessoas dizem assim: olha, Deus se afastou deste camarada porque ele, dessa pessoa, desta mulher, deste homem, porque ele está pecando. Mas a palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz que é o nosso pecado que faz separação entre nós e Deus. Nós primeiro nos afastamos de Deus pelo nosso pecado. E um abismo chama outro, e nós vamos só nos afastando, nos escondendo de Deus, deixando de orar, deixamos de falar com a rocha, e a consequência disso é a sede, a consequência disso é a agressão à palavra de Deus pela falta de fé. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos alcançar a cada dia mais essa comunhão, esta certeza, essa alegria de poder contar com a rocha, contar com o Senhor, que é a rocha eterna, que vive e reina para sempre, e que dele sai o nosso descanso, dele sai a nossa alegria, dele sai a nossa água da vida, conversando com o Senhor e não agredindo ao Senhor. Muitas são as nossas fraquezas, nossas limitações, as nossas falhas, que nos faz muitas vezes nos afastar do nosso Senhor, de agredir ao Senhor com o nosso pecado, com o nosso eu. Mas precisamos buscar ao Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, preciso de água, necessito da Tua presença, necessito nesse mundo, desse deserto tão cruel, com tantas circunstâncias adversas, preciso do Senhor. Então sairá água da rocha, e nos dessedentará e nos dará força para continuar esta caminhada. Não faça como Moisés e fira a rocha, mas converse com ele. Deus, Ele é um Senhor vivo. A rocha, ela é eterna. Ela não foi apenas aquela rocha do deserto, mas Ele é a rocha eterna. Ele é a rocha que nos traz no sol a água para dessedentar a nossa sede,
a sombra contra o sol. Alguém aqui já esteve em um lugar, eu já estive pescando ali em Arraial do Cabo, em um sol terrivelmente quente de dia, e ali eu chegava ali para a sombra daquela rocha onde o sol estava batendo, e aquela sombra estava geladinha, fresca, e o sol, aquela força daquele sol, aquele calor não me atingia. Então é assim, o Senhor também é a sombra contra as grandes lutas, contra as grandes dificuldades. O Senhor é essa rocha eterna que quer falar com você, que quer ouvir você falar. Ele fala e ouve nós falarmos. O Senhor, Ele quer dar essa experiência de comunhão, de interatividade. Você pode conversar com o Senhor. Eu me lembro que antes de me casar, muito tempo, quando ainda era jovem, eu vinha para cá para Aruama, morava em São Gonçalo, vinha para cá para Aruama para namorar, e as situações eram grandes, as adversidades eram muitas, grandes eram os desafios, e eu vinha conversando com o Senhor pelo meio da rua, e conversando assim como estou falando com vocês, e falando com o Senhor das minhas situações, da minha fé, e conversava com o Senhor, e as pessoas passavam e certamente falavam: esse camarada é doido, esse é cada doido. E eu passava, eu me lembro que eu passava pelas pessoas e conversando com o Senhor. E o Senhor, Ele me deu essa bênção, me deu a vitória, e outras circunstâncias e outros desafios vieram e virão. Mas hoje eu sei que eu não posso ferir a rocha. A minha falta de fé, muitas das vezes o meu eu, muitas das vezes se aflora, mas eu clamo ao Senhor, eu falo com a rocha, e o Senhor tem me ajudado. E o Senhor quer fazer o mesmo com você. Deus, Ele não é o Deus do passado. Deus não é o Deus que falava face a face conosco e hoje jamais não fala. É só dobrarmos o nosso joelho, buscar a glória de Deus, conversar com a rocha, e o Senhor fará tudo novo. Graça e paz e um ótimo dia da parte do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo.